Podcast. O maracatu cearense é cultura tradicional popular. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando agora mais um episódio do nosso podcast com o tema O maracatu cearense é cultura tradicional popular. Uma série de 5 episódios que irão contar sobre a obra e vida de personalidades, mestres e brincantes do maracatu cearense durante a sua trajetória na propagação, difusão, fomento e valorização do maracatu para a cultura popular tradicional. E o nosso convidado deste episódio é Cláudio Correia, bacharel em letras pela Universidade Estadual do Ceará, folclorista, membro da Comissão Cearense de Folclore, poeta, escritor, presidente do Maracatu Vozes da África de 1998 até 2008 e hoje vice-presidente do Maracatu Nação Baobá. Já desempenhou o personagem de Preta Velha e se consagrou como Dama do Passo, que é quem conduz a Calunga. Já esteve 3 vezes no exterior com o maracatu cearense e é palestrante sobre o assunto. E hoje vai falar com a gente sobre esse personagem emblemático que é a Calunga e toda a sua importância dentro do cortejo. Cláudio Correia, um dos nossos grandes mestres do maracatu cearense, aqui com a gente hoje para falar sobre um personagem muito especial do nosso maracatu, que é a Calunga. Cláudio, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado. Vamos conversar, né? Em 68, eu vi o primeiro maracatu da minha vida. Foi o Leão Coroado, na Senador Pompeu, quando existia o antigo Corso. E eu me apaixonei por aquilo ali, e não entendia porque que o povo pintava a cara de preto e tinha os braços brancos, né? E eu vi a Calunga como uma boneca transeunte, como um brinquedo. Eu não sabia o que era aquilo ali. Pronto, passou o tempo, enveredei por escola de samba e fui carnavalesco, autor de samba enredo, até que eu chego no maracatu para gostar de maracatu. E eu tinha um olhar muito visionário, já na época que eu assumi uma presidência de um maracatu, de ver o maracatu como não é uma agremiação, é como se fosse uma entidade de importância, de relevância para a cultura popular. E contra as baianas, que é o meu xodó, e em maracatu, o meu xodó são as baianas. Eu esqueço a corte, o luxo da corte. E lá se vem a história da Calunga. Eu me apaixonei pela Calunga, primeiro pela história dela, pelo simbolismo dela, pelo que ela podia me trazer de energia positiva, o que ela podia trazer para os brincantes e para o público em geral. Então daí surgiu o meu amor a Açucena, que é a minha Calunga mó, e fiz esse personagem, faço até hoje, onde chamam, onde eu possa ir. Eu não gosto de desfile de rua com a Calunga, porque é cansativo. Mas em palco, mesmo pequena apresentação, uma live, uma coisa, eu estou lá com a minha Calunga. E a Calunga, a simbologia dela é muito forte, porque dentro da história, do contexto das congadas, ela tinha muito mais relevância do que a própria rainha das festas do Congo. Por quê? Porque a Calunga traz um dom que a rainha não tem, porque a rainha qualquer uma pode ser. E naquela época das festas, a Calunga era a própria mulher, era a própria negra que estava ali como Calunga mesmo. Era uma mulher que fosse, obrigatoriamente, não era obrigada a ser bonita, tinha que ser negra, porque se era a festa do Congo, né? Eles estavam lá fazendo a festa deles, e tinha a história que vem a simbologia da história dela. Ela, nas festas, ela tinha que ser maior de 18 anos, não podia ser virgem, ou não podia estar menstruada, porque ela trazia a história da fertilidade. Então, ela não podia sair no dia da festa menstruada. Ela tinha que sair normal. Então, ela era a figura da história. E depois, com o passar do tempo, porque o negro tem muito misticismo, o negro, principalmente o negro da África, né? Os negros africanos, desde o Congo até a Guiné, passando por todo lugar, eles têm um misticismo muito grande, como nós temos no Brasil, dentro do candomblé, ou da Umbanda, como uma coisa mística também, ou uma religião. Então, a Calunga tinha esse destaque. E hoje ela
graças a Deus, ela permanece viva em todos os maracatus, tanto de Fortaleza, de Recife, de Alagoas. Onde tem um maracatu, tem uma calunga. E cada história e cada estado tem um diferencial. Um diferencial de dança, um diferencial de rito, de simbologia e tudo mais. Então, no cortejo, eu considero a minha Açucena como mais importante do que a rainha. E você está falando que em cada estado tem uma simbologia diferente. Quando a gente fala aqui do Ceará, o que a calunga representa dentro do maracatu cearense? Olha, E quais são essas principais características, né? Como é que tem que ser a roupa, como é que tem que ser esses detalhes para ser uma legítima calunga, vamos dizer assim? Hoje, nos maracatus, a calunga é conduzida. Ela não é a boneca, ela não é a mulher. Ela é conduzida por uma mulher que a gente chama Dama do Passo. É quem conduz a calunga. E a roupa da calunga é igual à roupa da Dama do Passo. É como se ela fosse mulher ou ela menina. Em Recife tem todo um ritual histórico, ancestral, de respeito à calunga. Ela fica trancadinha lá no local durante todo um período. Se está na casa do presidente do Maracatu, ou no centro de Candomblé, ou da Umbanda, não sei. Lá eu não sei, que eu não visitei. Eu só vi a calunga. E lá as calungas, desde o Congo, as calungas eram de madeira. Era uma boneca de madeira. E em Recife, que é um maracatu que tem a predominância maior, né, no meio cultural, porque é raiz, né, lá de Pernambuco, a calunga ela sai para o desfile com um cerimonial, com um ritual místico, um ritual de respeito, e termina o desfile, ela volta para o mesmo lugar com o mesmo ritual. O que é que a calunga faz? Qual é esse misticismo? Ela traz um ebó. Ebó é um elemento da espiritualidade que é colocado nas costas dela, dentro de um saquinho, qualquer coisa, trazendo pimenta, trazendo incenso, trazendo mirra, trazendo búzio, que é para exatamente abençoar todo mundo que está na avenida e a nação que está trazendo a calunga. Isso existe lá no Recife. Aqui no Ceará não há essa tradição. A calunga é uma boneca preta igual à Dama do Passo, se veste igual à Dama do Passo e faz o seu desfile. E como ela tinha um dom da sabedoria, além de ser a deusa da fertilidade, ela lia mão, jogava cartas para o dinheiro que ela ganhasse, ela ajudasse na alforria dos irmãos africanos. Então, é daí se dizer que ela tem o dom da sabedoria e é mais importante do que a rainha qualquer um pode ser. Agora, no Ceará, eu particularmente tenho muito cuidado com a minha calunga e os maracatus também têm. Outros, às vezes, jogam no chão, botam em cima de uma cadeira e não tem aquele cuidado e o respeito que a calunga tem. Mas, no carnaval, ela vem linda, branca, colorida, maravilhosa, trazendo sorte para as pessoas. É tanto que tem gente que pede, chama a gente para pegar na mão da calunga, como se estivesse pedindo a bênção à calunga. Isso a gente vê muito no desfile. Você já passou por vários personagens do maracatu, mas pela sua própria fala, que inclusive no começo você é apaixonado pela calunga. Seria o seu personagem preferido do maracatu, vamos dizer assim? É pela história, né? Porque é como o caso da Preta Velha e do Preto Velho. É uma história, é um personagem sagrado, é um personagem que define uma história, é um personagem que é respeitado, que são respeitados. E, para mim, conduzir a calunga é até uma honra, porque a partir do momento que eu ando com ela naquele desfile de 40 minutos, eu estou sendo abençoado também por ela, que eu estou tendo cuidado com ela, zelo com ela, mostrando-a para o público, né? Eu vou até o público aplaude, chama a calunga. Ei, calungueira! Quando a gente pensa que eu sou a calungueira, eu sou a Dama do Passo, a calunga é que vai nas minhas mãos. Então, esse personagem me marcou e eu vim assumir e ensinar também a própria dança, porque a bichinha vinha na mão das mulheres
muito sem graça, muito triste, às vezes o pescoço caído, ou um desleixo, sem o devido respeito que ela merece. E eu introduzi uma maneira de dançar diferente. Embora acompanhando o ritmo da loa, mas eu sempre fazia minha dança, o meu balé, em outros passos, em outras coreografias, que era para valorizar exatamente quem estava nas minhas mãos, que era a Calunga. Existe alguma formação, orientação, para que a pessoa que vai fazer esse personagem, né, seja a Calunga ou seja outro personagem, ele não possa, vamos dizer assim, sair do padrão e deixar de cumprir com a tradição daquele personagem? Não, a gente cria uma pessoa ou faz uma pessoa, mas não obrigatoriamente fazer. O que é que a gente tem que dar para aquela pessoa? Os ensinamentos que tem que dar, respeito em primeiro lugar, né? Na condução da boneca. Porque eu não vou dar a minha Calunga para uma mulher que esteja bêbada, ou para uma dama do passo que esteja embriagada, vamos supor, que ela vai deslanchar com a boneca, vai fazer besteira, vai cair no asfalto. Então a gente tem o cuidado de entregá-la a quem tem responsabilidade e conduzi-la. Sabe, eu já vi casos na avenida, ou da dama do passo se empolgar muito e esquecer que a estrela é a Calunga, não é ela. Porque eu posso muito bem dançar a minha coreografia para você me aplaudir. Mas eu não quero aplauso, eu quero aplauso para a Calunga. Porque ela é que tem a estrela. É tanto que lá no meu maracatu, no baobá, eu já passei ela para outra pessoa, para a Silvana, que ele chama de Japa. Já passei para ela, embora nas apresentações não oficiais eu saia de Calunga, que eu adoro vestir a roupa e pegar a minha menina, e colégios, onde não seja apresentação de rua, que cansa muito. Eu tenho um problema de coluna e cansa muito você passar 30... É por conta da roupa, né? A minha Açucena tem 3 saias. Aí você já está com o braço já cansado, né? Porque você tem que fazer evolução com os 2 braços, fazer o que você quiser com ela, menos botar de cabeça para baixo ou deixá-la no chão. A roupa dela é igual a de quem a leva. De quem a leva, da dama do passo. Porque é como se fosse mãe e filha, né? Sim. Ou filha e mãe, né? E geralmente são iguais. São iguais. Se não for igual o modelo, o tecido pelo menos tem que ser igual. É obrigatório ser branco? Eu prefiro, porque branco para mim é realeza. Branco para mim é a coisa elite. O branco dá um luxo à simbologia negra, sabe? Então, eu particularmente não gosto de roupa estampada para a minha Calunga. Se for usado, não tem problema. Não é objeção. Não, porque cada maracatu tem o seu tema, né? Conta a sua história. Por exemplo, o Baobá em 2023 vai trazer um tema que é Kizomba, que é uma festa. E para você ir para uma festa, você vai ter que ir alinhada, não é verdade? Então eu acho lindo uma mulher quando se veste de branco. Não com a história de virgindade ou de qualquer... Não, mas porque o branco dá luxo, dá ostentação. Você bota um prata em cima do branco, fica lindo. Bota um ouro em cima do branco, fica lindo. Então, eu particularmente já tenho todos os meus desfiles de dama do passo. Minha roupa foi branca. Branca com turbante branco, agora com adornos, com adereços, prata ou ouro, dependendo do que eu quero fazer. Meu último ano que eu desfilei foi no carro alegórico, não foi do chão, eu fui de Calunga Real, eu fui de coroa e ela foi de coroa também. A Açucena está coroada até hoje, eu ainda tenho minha cabeça também com a coroa em strass, simbolizando toda a realeza da Calunga. Cláudio, diante de todo o conhecimento que você tem, das experiências que você já viveu nos maracatus, passando pelos personagens, sendo Calunga, como você aproveita esse seu conhecimento, essa sua experiência, essa vivência dentro dos maracatus para levar essas informações até outras pessoas, para que essa tradição, vamos dizer assim, ela possa chegar a outras pessoas, né? Ela possa se espalhar, vamos dizer assim. Isso tem mudado muito. Olha, é uma coisa tão triste a gente só tomar conhecimento do maracatu do Ceará, vamos supor, de 10 anos para cá. Porque de 10 anos para cá veio uma enxurrada de gente querendo fazer mestrado e como tese ser o maracatu. Só que esses mestrados que foram feitos ficaram engavetados, as pessoas não se interessaram
em participar do Maracatu. Queriam entrevistas da gente, 2 horas de entrevista, de filmagem, para colocar lá na tese do mestrado. Mas vamos colocar 5 anos, 7 anos para cá, já tem havido mais interesse de público, de escolas públicas, particulares, as próprias universidades, já tem um olhar diferente de sair tudo. Eu acho que poderia ser maior, porque não há nas escolas educação e arte e cultura. Há ensinar os meninos a fazer cocá de índio, pro dia do índio, um coelhinho pro dia da Páscoa, uma bandeirinha pro dia 7 de setembro, que eu não considero isso arte, eu considero isso uma brincadeira, sabe? Mas falta Muito mais por obrigação do que por... Por obrigação, ainda dá mais da nota para a criança, né? Sim. Se não fizer, a tia não vai dar 10, a tia não vai dar o bombom, o chocolate. E eu acho que as universidades são muito culpadas da falta de incentivo à cultura afro, que é nossa. A cultura afro também é nossa, não é só da África, não. Ela é nossa também. Se o Maracatu está aqui falando da África, quantos temas eu escrevi sobre a África? Aí, Cláudio, por que tu não escreve sobre o morro, sobre o Pirambu? Se o Pirambu me der uma história que me remeta, ou que me leve à licença poética, e eu ver que lá no Pirambu teve uma resistência negra, teve alguém de Quilombo que aportou por lá, eu vou me interessar por aquele tema. Aí eu vou chegar na comunidade, vou ter que explicar o que é maracatu, por que eu vou escrever aquele tema. E isso não há, porque também não há interesse. O povo quer saber no dia do desfile. Aí vem aquelas entrevistas que atrapalham o desfile, fotógrafo de todo jeito querendo fotografar e querendo que te fale ainda o que é isso aí. Digo, meu amigo, eu estou desfilando, eu não posso falar agora, sabe? Mas eu já vejo hoje pessoas acadêmicas, né, como dizem, já participando de desfiles e procurando fazer live, como eu fiz 2 para uma universidade, que foi maravilhosa. Olha, a primeira tinha 170 e pouco inscritos, parece que 10 conheciam o maracatu, o resto não conheciam. Aí quem é que conhece o maracatu? A periferia. A gente falava, inclusive, sobre essa questão do conhecer no episódio anterior, porque por mais que os grupos tenham um trabalho sistemático que independa do poder público, que muitas vezes não oferece investimentos financeiros e de tempo mesmo institucionais aos grupos, os grupos realizam um trabalho sistemático durante o ano todo, mas ainda é muito pouco no que diz respeito ao alcance, né? Exato. Porque você consegue atingir o público que está ali ao seu redor, a comunidade que está mais próxima. Mas existe muita gente que ainda não sabe a origem do maracatu, por que o maracatu pintou roxo de preto, por que tem os personagens, o que é cada personagem, né? Então, tipo assim, todo mundo olha a calunga e acha lindo, mas o que a calunga significa? Menina, nós fomos dançar uma vez na igreja São Benedito, que era do padre Aldo. Foi o único padre que aceitou o maracatu lá na igreja, porque achava que era coisa de macumba. Aí o padre Aldo foi maravilhoso, o maracatu dançou, fizemos a coroação da rainha lá dentro, os fiéis adoraram, foi uma coisa bonita. Mas eu pergunto hoje, por que não isso na própria Universidade Federal, num dia qualquer, levar o maracatu? Na Universidade Estadual do Ceará, as particulares estão fazendo essas lives conosco, fazendo cultura de maracatu. Tem o dia 25, todo dia 25 é dia de maracatu, mas eu não concordo com a sistemática, com a política que fazem com esse dia, porque nesse dia devia ter um maracatu numa escola pública, uma representação, não era obrigado a ser um maracatu com 100 pessoas, mas que tivesse um maracatu nas escolas públicas da cidade, porque lá eles são formadores de opinião. Vai uma pessoa antes, dá uma palestra sobre o que é o maracatu. Mas o cachê é muito pouco, é R$ 1.200 por maracatu, tem o dinheiro do ônibus. Aí é que eu acho que falta interesse do poder público. Porque se a gente tivesse condição, a gente estaria. Aí tem o dia da consciência negra. Puxa vida, todo mundo convida maracatu para se apresentar, porque é dia da consciência negra. Primeiro que eu particularmente não gosto da consciência negra. Isso para mim é um dia que não existe. Que a consciência tem que ser todo dia, não é verdade? Aí faz esse dia
com manifestações, com bandeiraço, com discursos. E cadê a negritude? Cadê o maracatu ali presente como representação da cultura afro, da cultura negra? Não tem. Então, todo dia 25 é dia de maracatu, mas o dia do maracatu é 25 de março, exatamente no dia que foi assinada a lei da abolição dos escravos aqui no Ceará. Aí nesse dia tem maracatu. Aí levam para a Praia de Iracema, porque isso na Praia de Iracema atinge um público, ao contrário, faz até turpar, porque a gente não pode desfilar com as roupas por conta do vento. Aí agora tudo é Praia de Iracema, Beira-Mar é Beira-Mar. E a Aldeota não quer saber de maracatu, não. Chega na Assembleia, pergunta a qualquer um daqueles o que é maracatu. Não sabem o que é. E o maracatu já esteve na Assembleia. Quando eu fui do Vozes, eu levei o maracatu para a Assembleia. Sabe, eu rompi lá o protocolo do plenário. Não, se é, vamos fazer o maracatu. Levei o rei, a rainha, uma baiana, a calunga e mais, acho que 2 índios. Pronto, mas quantos anos faz isso? Quantos anos? Por que é que não comemora o dia 25, todo mês, lá na Assembleia? Para eles saberem o que é o maracatu. Agora você chega em qualquer estado, você chega no Recife, quem é que não conhece o frevo no Recife, pelo amor de Deus? Qual é o turista estrangeiro que não conhece o frevo fora do país? Eu fui 3 vezes com maracatu para a Europa. Fui 2 vezes para a França, né? Festival de Folclore do Mundo. E foi uma coisa assim interessante. Eles pensavam que o Brasil ia levar mulheres com peito e bunda de fora. Aí eles se decepcionaram, porque encontraram um bocado de gente de cara pintada, tudo de roupa longa. Aí, em 2001, foi o meu grande ano no Vozes, que eu fui diretor do espetáculo, dirigi, produzi, me preocupei. São 14 países no festival, e o Brasil foi o único país que foi chamado para voltar à cena. Já estavam os instrumentos desligados, o De Castro Gadelha já tinha desligado o cavaquinho dele e tal, e nós voltamos à cena, eu estava em cadeira de roda, nós voltamos o maracatu cantando samba de enredo, porque o público queria o maracatu, e batendo palma e gritando, batendo palma. Então, eles tiveram uma decepção bonita, porque eles viram que o Brasil não era só aquilo. Tiramos o turismo sexual naquele ano, que foi inclusive o ano internacional do Brasil na França. E outra coisa engraçada, tirei fotos de todo jeito, sentado, deitado, em pé, com a calunga na mão, porque o povo queria saber. Aí eu chamava o intérprete, já que, pelo amor de Deus, explica o que é para esse povo aqui, o que é a calunga, e eu falava e ele traduzia para o povo. Sei que foi um momento raro, talvez o quê? Meia hora que o Brasil negro esteve lá na África. Mas estava lá a rainha, o rei, a calunga, o índio, a baiana, que representam a nossa história. Existe todo um glamour ao redor da rainha, né? A gente sabe que existe Exato, isso. O povo espera Mas, pela sim, roupa. o povo espera. Mas por várias falas que você fez aqui, deu para perceber que as pessoas se encantam com a calunga, né? Muito. Elas querem tirar foto, elas querem chegar perto, elas muito. querem pegar. Exato. É como o caso do balaeiro. O balaeiro é um personagem que eu acho tão rico e tão importante, porque são 2 personagens que dão vida à cultura negra. A calunga pela sabedoria, pela fertilidade, pela mil coisas. E o balaio pela fartura. Tem gente que, quando era espectador, quando meu maracatu desfilava, era domingo e terça. E na terça eu roubava uma baiana e saía de baiana. E eu era muito metido e muito enxerido, e eu queria que todo mundo me visse, mas não era todo mundo me visse, eu queria ver era todo o meu maracatu. E geralmente eu vinha atravessando, derrubando o índio, até chegar na ponta do balaio oficial, mas eu vi o povo se deslumbrar com a calunga e com o balaio, porque eles não verem isso no cotidiano. Acho que o maracatu só tem rainha. Não, tudo é a rainha do maracatu. É tanto que nós fizemos um projeto há 2 anos atrás sobre a calunga, o Chai. Nós fizemos um projeto, foi maravilhoso, foi uma das coisas mais lindas que eu já vi. A Praça do Ferreira com 17 calungas, 17 damas do passo com suas calungas. Caleco, inclusive, cantou uma loa que ele tem sobre a calunga. Foi uma coisa tão emocionante que o secretário disse assim: por que é que não se repete isso?
Aí eu fiquei, abanei as mãos, soltei a minha boneca. Eu estava no projeto, né, como curador, acho que era curador, mas eu levei a minha. E dancei com todas as calungas dos maracatus. Então foi um espetáculo na Praça do Ferreira que coloriu a praça. E ninguém sabia a história da calunga. E esse encontro foi fantástico, foi maravilhoso. Então eu acho que o glamour da rainha é lá atrás, mas lá na frente vem a calunga e vem o balaio, que eu acho importantíssimo pela história, né? Pela história de cada um. Cláudia, a gente está indo já para os momentos finais, né? Foi rapidinho, a conversa foi tão boa que fluiu muito rápido. Parece o trem bala. E aí eu queria só que você agora fizesse as suas considerações finais, né? Caso você tenha ainda algo para falar com relação à calunga que não tenha sido falado, que não tenha sido perguntado, faça os agradecimentos aí ao nosso público que está ouvindo. É só dizer que isso é muito bom, essa cultura de maracatu. Eu estou notando que ela está se expandindo de uma maneira tão graciosa, é uma coisa linda, graciosa, né, essa palavra, de uma maneira tão fértil, uma maneira tão fácil de conseguir atingir público, como foi agora, né, esse projeto do Meu Balaio Chegou e das calungas, e dizer que é isso, que a gente tem que respeitar os valores da tradição, não deixar que isso fique apenas em papel ou em livros, em recortes, e que nós possamos, nós que somos multiplicadores de opinião e que amamos a nossa cultura, a gente continue com esse ímpeto, com essa vontade de fazer essa cultura de maracatu. E agradecer, dizer que foi um prazer muito grande e que viva o maracatu, viva a minha calunga. Viva! Obrigada, Cláudia. Agradecer mais uma vez a todo mundo que está ouvindo em casa, que hoje aprendeu um pouquinho mais sobre o personagem da calunga dentro do maracatu cearense. E eu quero convidar você a assistir os próximos episódios, porque ainda tem muita coisa para a gente conhecer, para a gente se informar e para a gente ficar por dentro sobre o maracatu cearense. Até a próxima!